Essa é a técnica da ancoragem. É uma técnica que eu gosto muito, tá? É uma técnica de negociação que particularmente eu gosto muito. Não é só uma técnica de negociação, ela tem dupla função, né? Ela é uma técnica de negociação e ao mesmo tempo é um gatilho mental. Porque quando você fala um determinado preço de um produto, né, e um preço muito com valor muito acima daquilo que você vai ofertar no final das contas, ativa um sentido no seu cérebro de que aquilo ali é uma oportunidade. Poxa, você tem um produto que custa quase R$ 6.000 e você vai levar ele pela metade do preço, né, e pagando em 10 parcelas de 299. Então ativa esse sentido de, pô, isso é uma grande oportunidade, eu tenho que comprar isso daí. E por que eu estou falando isso daí? Poxa, eu sou comprador, não sou vendedor. Mas essa mesma técnica que os vendedores utilizam para vender um determinado produto, você pode também utilizar para comprar alguma coisa ou para contratar um determinado serviço. E como é que eu utilizo essa técnica na hora de contratar um serviço, né? Aquela ancoragem baseada em um orçamento. Eu sempre procuro estimular os meus clientes internos a terem um orçamento daquilo que eles estão querendo contratar. Por exemplo, uma área de engenharia. Então, para eles construírem alguma coisa ou eles iniciarem algum projeto, eles precisam conhecer quanto mais ou menos vai custar aquele projeto. Daí eles calculam, eles contratam uma empresa para poder fazer esses cálculos, fazer dimensionamento. Você vai construir uma casa, então quanto você vai precisar de tijolo, quanto você vai precisar de areia, cimento, quantos metros você vai precisar de piso, de revestimento, quanto você vai gastar de louças, torneiras, de utensílios, enfim, todos os itens necessários para que você consiga construir a casa e você ter um projeto, um orçamento para aquela casa. Você vai ter uma estimativa do quanto você deve gastar, base em pesquisas de mercado, enfim. E a área de engenharia, normalmente, da empresa, eles fazem esse tipo de cálculo. Outras áreas também podem fazer, não é só a área de engenharia. Mas outras áreas também podem fazer. E eu procuro estimular meus clientes internos a fazer esse tipo de exercício. Quanto você tem orçado para gastar nessa determinada aquisição, nessa determinada contratação. Tá? E quando eles fazem esse levantamento, já é um trunfo para você. Você já tem o preço mais ou menos de ancoragem. Poucas vezes é para mais, normalmente é para menos, né? O que eles estimam, orçam para gastar, normalmente são valores menores do que na prática quando você vai fazer a cotação disso no mercado. Por quê? Porque a referência deles, se não for tão atualizada, é com base em uma média de preços que já foi utilizada em uma determinada contratação no passado. Então são preços históricos, só que há variação de inflação, há variação em determinados itens que são commodities, enfim, que acaba agregando mais valor àquele serviço. Na hora que você for contratar, ele já não está custando mais aquilo que tinha sido orçado, tinha sido estimado pela área que te passou o preço. Tá? E na hora que você vai conversar com o seu fornecedor, né, você vai fazer todo o processo normal, a concorrência, e aí você vai selecionar a empresa que foi melhor classificada comercialmente, depois de feita a avaliação técnica pela área. Eles fizeram a avaliação técnica e já selecionaram as empresas tecnicamente aceitáveis, e aí cabe a você a parte de negociar. E digamos que essa que apresentou a melhor proposta possível já estava com valor superior àquilo que você tem orçado. Então, a ancoragem, nesse caso, você vai conversar, ou você vai negociar com o seu fornecedor. Olha, eu só tenho X de orçamento. Digamos que o orçamento da sua área tenha dado 100 mil e o serviço, a menor empresa que orçou, deu 150 mil. Então você vai dizer para o fornecedor claramente, olha, eu só tenho 100 mil para poder pagar. Esse é o meu orçamento limite.
É possível nós chegarmos a esse valor? Você já tem uma estimativa, já tem um parâmetro de comparação, não é uma coisa aleatória. É claro que em muitos casos o fornecedor não vai chegar no valor que você deseja. Às vezes esse valor é muito subestimado e você não vai chegar, mas você tendo ele como referência, você pode chegar o mais próximo possível desse valor. E aí você vai obter, claro, um save nessa contratação. Porque você já tem uma proposta competitiva em negociação. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser até três. Às vezes tem empresas que chegam muito próximas uma das outras e aí você tem que negociar com duas ou três ao mesmo tempo para ver quem chega mais próximo possível do seu piso, né? do seu limite mínimo. Então você ancorou o preço, olha, eu só tenho 100 mil de orçamento para poder gastar nesse projeto. É possível a gente chegar nesses valores, faça seu exercício e estude realmente para ver se é possível ou não você chegar nesses custos.